Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje quinta-feira, 30 de abril. Olha, o ministro Celso de Mello deu 5 dias para que a Polícia Federal ouça o Sérgio Moro no âmbito daquele inquérito que apura justamente as acusações que o Moro fez ao presidente Jair Bolsonaro de ingerência na PF, de forçar a troca de superintendentes, do próprio diretor-geral da Polícia Federal. Moro fez essas acusações no dia da coletiva em que anunciou a sua demissão na sexta-feira passada. O Celso de Mello havia dado 60 dias para isso. Só que aí houve muita pressão, resolveu encurtar para 5, ou seja, impreterivelmente, o Moro deverá ser ouvido na semana que vem. É a DICOR, departamento lá, Diretoria de Investigações e Combate ao Crime Organizado, da Polícia Federal, que está com a responsabilidade de ouvir o Moro. E vai ser então a oportunidade dele apresentar as provas que eventualmente tenha das acusações que fez. Celso de Mello, nós publicamos a decisão, diz justamente isso. É a oportunidade para a apresentação de documentação idônea que eventualmente possua, né? Então cabe o ônus da prova a quem acusa. Então será essa a oportunidade, será o momento do Moro então consolidar aquilo que disse. Não bastassem essas acusações de ingerência na Polícia Federal, Bolsonaro agora também pode ser alvo também, né, de uma apuração de ingerência na Receita Federal. Por quê, Cláudio? Porque ele quer que a Receita, pediu isso ao secretário especial da Receita Federal, Tostes, ele pediu para que as autuações do fisco a dirigentes, a igrejas evangélicas que distribuíram lucros, que não pagaram imposto, que fizeram algum tipo de malandragem aí, essas igrejas devem milhões. Nós demos inclusive os valores, né, mais cedo, várias das igrejas, quanto devem em função dessas autuações, e o Bolsonaro simplesmente quer que a Receita, pediu para que a Receita resolva, anule, né? Não bastasse também a isenção tributária que já os templos religiosos têm, independentemente da denominação. Então aí o Bolsonaro precisa entender o seu papel como presidente. Realmente não pode fazer isso, presidente. Não pode, essa caneta BIC aí não tem poder para fazer isso. Existe uma lei a ser cumprida, você não pode violar normas constitucionais, né, o que está previsto ali na Constituição, e o trabalho do fisco é autuar. Se existe questionamento, que se vá à Justiça ou ao próprio trâmite da Receita, lá os conselhos de recurso, etc., para você questionar aquilo que foi feito. No âmbito disso, no âmbito dessa discussão, está justamente o seguinte: Cláudio, mas tem, né, existe isenção tributária. Sim, mas acontece o seguinte, são autuações do fisco pelo não recolhimento de tributos na distribuição de lucros e outras remunerações vultosas a seus principais dirigentes, ou seja, os principais dirigentes das igrejas. A imunidade de templos religiosos no pagamento de impostos não afasta a obrigação desse tipo de contribuição, como CSLL e Previdência, tá? A gente sabe que Bolsonaro é sustentado pelos evangélicos e que agora cobram a fatura pelo apoio. Não pode, não dá, isso precisa ser evitado, precisa ser apurada essa acusação agora que está sendo feita. Vamos em frente aqui. Bom, o Bolsonaro, depois de passar o dia inteiro ontem e hoje, né, fazendo acusações, reagindo ao Alexandre de Moraes, que havia determinado a suspensão da nomeação do Alexandre Ramagem, como vocês viram ontem no Gabinete de Crise. Espero que vocês tenham gostado da nossa edição de ontem do programa. Ele resolveu então, mais uma vez, dar um passinho para trás na live dele hoje, disse que ele não ofendeu ninguém, nem as instituições. Então, pessoalmente, tenho a convicção de que não ofendi pessoalmente ninguém nem as instituições, apesar das críticas aí. Disse que não é por mim a nomeação de Ramagem, é pela vila preguiça deste homem. Olha, eu fiz uma entrevista com o ex-diretor da Interpol, Jorge Pontes, delegado da Polícia Federal. Está muito interessante essa entrevista. Quem não viu o gabinete de ontem, eu reproduzi, inclusive, e publicamos no nosso canal no YouTube a entrevista, só ela. Né? Ela está dentro do gabinete, dentro do programa, mas também de forma autônoma lá para que vocês assistam. E ele elogia até o Ramagem, mas ele diz o seguinte, fala, olha, o Ramagem só está sendo indicado
para o Bolsonaro, pelo Bolsonaro, para esses cargos, inclusive para a direção da BIM e agora para a direção da PF, por causa da relação de amizade que eles construíram na campanha, 2 meses ali junto com ele. Ele até fala, olha, eu já fui responsável pela segurança de candidato, e você realmente, em função do dia a dia, todo dia, o dia inteiro, você cria uma empatia, ele cria uma relação mesmo com o político. E aí ele alertou, olha, essa relação é muito prejudicial, aliás, é preciso blindar cada vez mais a Polícia Federal da influência política. Ele comentou, né, que tem muito delegado que hoje está cedido aos estados, a outras funções, ao Congresso, né? Muita gente vai para gabinete e fica, não volta. Isso você vai contaminando a instituição, o órgão que deve ser um órgão de Estado e não de governo, muito menos de partido ou de determinado político, tá? Muito boa entrevista. Então, assim, ele não desmerece o Alexandre Ramagem, mas ele diz o seguinte, olha, ele só está sendo escolhido por causa disso. Tem muita gente na frente dele, ele tem 15 anos de carreira policial e tem muita gente competente com 20, 30 anos de carreira que tem muito mais competência e qualificação para ocupar neste momento o cargo de diretor-geral. Então, recomendo que assistam, né? O Bolsonaro não entende isso, está convicto ali da sua decisão de nomear, e aí então recuou, houve muita crítica. Hoje outros ministros do STF foram para cima, há sempre aquele corporativismo, o espírito de corpo ali de quem está sendo atacado. Pessoal, não é assim não pode o presidente, o chefe do executivo criticar publicamente, assim, fazer esse tipo de coisa contra ministro do STF, enfim, né? Como se não bastasse, mais uma vez, tudo que a gente já está vivendo, eu venho martelando isso. Temos um problema grave, uma pandemia para ser enfrentada e nada. As pessoas continuam criando problemas paralelos, às vezes talvez até para que a gente se distraia, né? Enfim, melhor procurar um ET, como eu disse ontem. Vamos aos números. O Ministério da Saúde divulgou hoje mais 435 óbitos, mortes, pessoas que morreram em função da Covid, e essas mortes foram notificadas nas últimas 24 horas, subindo para 5.901 mortes, quase 6 mil. Então já pulamos de um dia para o outro. Se for nessa escalada, podemos chegar aí no fim de semana, no domingo ou no início da semana que vem, com pelo menos o dobro de mortes. É um absurdo isso. Aliás, saiu um estudo que diz, né, que aponta aí que isso está tudo subnotificado. Que, na verdade, o número de contaminados e mortes é de pelo menos 10 vezes esse número. Bom, eu não gosto de alarmar ninguém, prefiro me basear nas informações que temos disponíveis nesse momento e que já são assustadoras, já são alarmantes. Ontem até comentei o caso do Siqueira Júnior, que se arrependeu, né, do que vem falando aí, desse discurso de vamos pra rua, é só gripezinha, resfriadinho. Inclusive o filho do Bolsonaro, 04, o mais novo filho homem, né, Renan, ele gravou aí um vídeo, circulou, a gente publicou mais cedo, ele também nessa mesma, eu tive, não deu nada, né, é uma gripezinha mesmo e tal. Então esse tipo de comportamento é o pior possível, vindo não só do presidente, mas também dos seus filhos. Realmente situação complicada. De ontem para hoje, mais 7.218 casos confirmados, tá? Ao todo temos 85.380 pessoas registros de pessoas infectadas. É o terceiro, esse número de hoje é o terceiro maior registrado no país. Na terça foram 474, na quarta 449. Então a gente está numa situação que realmente você não tem a queda, é uma tendência de alta. E se há uma tendência de alta, fica difícil você reabrir. O ministro da Saúde disse isso mais cedo. Não há o que se cogitar reabertura, retomada das atividades sociais e econômicas no momento que você tem essa curva ascendente, né? Você realmente subindo nessa curva de mortes, de contágio. Apesar disso, o Bolsonaro, na sua live também, disse o seguinte: todo o esforço dos governadores para achatar a curva foi inútil e que as pessoas querem voltar a trabalhar, e que então ele voltou a defender a reabertura. Para ser exato, a frase do Nelson Teich é a seguinte: não dá para você começar uma liberação quando se tem uma curva em franca ascendência. Então, novamente, você tem o ministro da Saúde, novamente, com um discurso diferente do presidente da República. Quer dizer, trocou o ministro, colocou outro,
Será que será que esse era o real motivo para a troca do ministro? Agora a gente já não sabe. O fato é que esse ministro aqui está falando as verdades todas. Estamos cego, é voo cego, né? A gente não tem realmente a consciência do que é essa doença, do tamanho dela no país, do alcance, da contaminação, etc. e tal, e está aqui falando, ó, não pode. Então o ministro está mantendo aquela mesma posição, né, científica de você tentar, já que você não tem estrutura hospitalar para dar conta dos contaminados, das pessoas que são infectadas, o que você faz? Lockdown, quarentena, isolamento, distanciamento social, as pessoas ficam mais em casa, tenta evitar essa explosão do contágio justamente para você ganhar tempo e ir tentando ajustar essa tua estrutura hospitalar. É complicado, muito complicado. Falando em Bolsonaro, falando em Covid-19, pela segunda vez, a juíza Ana Lúcia Petri, da Justiça Federal de São Paulo, reiterou hoje a ordem para que Bolsonaro apresente os laudos de todos os exames para a Covid, renovando o prazo de 48 horas para a entrega dos documentos. Ela não aceitou o relatório médico do dia 18 de março, apresentado pela AGU, que atestava que o presidente não tinha sintomas da doença, mas que não apresentava o exame efetivamente. No despacho, ela fixou multa de R$5.000 por dia de atraso em caso de omissão injustificada. Então, vamos acompanhar. Saiu hoje, divulgaram a informação que por meio de uma chamada de vídeo, o Bolsonaro incentivou uma carreata que pedia o fim das medidas de isolamento social em Manaus, no Amazonas, no dia 27 de março. A capital amazonense se transformou no último mês numa das mais afetadas pela pandemia e o sistema de saúde entrou em colapso. Olha, realmente a situação do Bolsonaro está se complicando. Assim como o ministro da Justiça, assim como o ministro da Saúde, o novo AGU, José Levi, foi aqui ao Supremo defendendo a necessidade de aval da Anvisa para restrições no transporte entre municípios e estados decretadas por prefeitos e governadores. Então, olha, não se pode descuidar da necessidade de garantir o abastecimento nacional, inclusive medicamentos, insumos de saúde. O mínimo que se exige é que as restrições à locomoção estejam baseadas em recomendação do órgão de vigilância sanitária. Já existem 5 votos na corte para dar autonomia a prefeitos e governadores para decretar as medidas sem interferência do governo federal e o julgamento será retomado na semana que vem. Então, desculpem, nada a ver com o ministro da Saúde, mas sim a questão dos governadores e prefeitos, porque muitos tomaram decisões no calor ali da pressão social, da pressão de isolamento e tal, muitos fizeram lockdown mesmo. Então, não deixando nem que entre na cidade ou que passe pela cidade, nas estradas estaduais ou municipais, transporte de abastecimento para as pessoas, né? Então, o que obviamente tem um risco enorme de gerar desabastecimento e aí um caos social. Então não se pode também fazer uma política desse tipo de você criar um risco ainda maior, né? Então é possível você equilibrar isso aqui e permitir o abastecimento. Só faltava agora não deixarem ter o abastecimento. E aí, lógico, para você, nesse caso aqui, faz todo o sentido de você ter uma ação coordenada, uma posição unificada pelo governo federal para que seja seguida por governadores e prefeitos. Afinal, é um país de dimensões continentais. Nossas estradas, elas passam por vários estados e municípios, inclusive as rodovias, aí tem conexão com rodovia estadual, né, com estrada estadual, às vezes tem que passar no meio da cidade, então você tem que entrar na rua, né, no meio, às vezes tem que passar dentro da área metropolitana, enfim, temos que ter responsabilidade também para evitar um problema ainda maior. E falando em isolamento, ou melhor, falando em trancamento, está aqui o Bruno Covas dizendo que pretende bloquear algumas ruas e avenidas de São Paulo em definitivo a partir da próxima segunda para forçar o isolamento social.
Ele diz que, se for o caso, pode rever essa lista de comércio essencial na cidade. Nós chegamos a triplicar os números de mortes em 20 dias, entre 9 e 29 de abril. As mortes saltaram de 450 para 1.500. A gente tem um aumento cada vez maior de pessoas confirmadas com a doença e o isolamento social cada vez menor. De fato, registraram hoje até engarrafamento lá na cidade de São Paulo. Então, é preciso consciência, gente. Ter consciência social, consciência pública. Também, se for todo mundo para a rua e causar um problema desse tipo, você força uma decisão radical do outro lado também. E aí todo mundo se prejudica. Então nós temos também que ter responsabilidade e evitar, porque isso aqui vira imbróglio jurídico, né? E aí você... é uma medida ditatorial do Bruno Covas. Olha, a Constituição, né, garante o direito de ir e vir. Então, agora, também garante, a Constituição também garante ao prefeito, como já decidiu o Supremo, a atribuição de adotar medidas, né, de força, não desse tipo, mas medidas de restrição ou medidas emergenciais, no caso justamente de urgências sanitárias. Então, a gente tá mais uma vez nesse dilema. Então, claro, isso aqui leva muitos a usarem isso politicamente, a gente tem vivido diariamente esse embate. O ideal seria que não tivéssemos bloqueio nenhum. Então não vamos dar razão também para bloqueio, tá? Porque senão complica para todo mundo. E nessa nossa linha aqui da responsabilidade, da falta de bom senso, também dos nossos administradores em nível estadual, em nível municipal. Olha, a pedido do próprio Jair Bolsonaro, o Ibanez está avaliando receber em maio a final do Campeonato Carioca. Tá tudo errado, então. Vocês estão vendo como tá tudo errado? Deu a louca. Deu a louca. Você imagina... Tá aqui, pai. O Ibanez, inclusive, já ofereceu, aqui auxiliares contaram aqui pra gente, que já ofereceu o estádio à Federação de Futebol do Rio para sediar a disputa caso o Maracanã não possa ser usado. Final do Campeonato Carioca. Só que o problema é o seguinte, lá aqui no Mané Garrincha, estão instalando um hospital de campanha. Aí o seguinte... tem uma nota oficial dizendo que a Arena BSB, o Mané Garrincha, está apto a receber eventos esportivos, tão logo sejam autorizados pelas autoridades competentes, uma vez que a área do hospital de campanha de combate à epidemia não tem contato direto com as áreas de campo, arquibancadas e camarotes. É melhor já ficar lá, né? Já fecha, bota a torcida para dentro, fecha, porque o pessoal já vai dali, já vai para o hospital de campanha. É um absurdo, é surreal. O Ministério Público precisa agir. É o que eu tô falando. É preciso agir. Diante do abuso, diante da arbitrariedade, é preciso agir. Seja no nível da prefeitura, seja no nível do governo, seja de um lado, né, bloqueando o livre acesso das pessoas. Às vezes, você imagina, às vezes a pessoa está numa urgência médica. Aí vai lá o prefeito e bloqueou a rua. Aí você não consegue chegar. Aí a pessoa morre. Quer dizer... tá tudo errado. Tá tudo errado. E o Ministério Público não pode se omitir. Tem que agir em todos os casos para buscar justamente um ajuste de conduta, né? Esse é o papel do Ministério Público e especialmente numa situação de emergência dessa. Então, cobrem do MP estadual, municipal, federal, quando vocês virem esse tipo de arbitrariedade. Não pode ter arbitrariedade nem para um lado nem por outro. A gente não pode viver esse tipo de disputa, de briga ou de abuso num momento como esse. Pelo amor de Deus. E falando em hospital de campanha do Mané Garrincha, a gente publicou aqui, olha, o governo federal, o governo do Distrito Federal vai pagar 79,4 milhões a uma empresa, né, para gerir o hospital de campanha, a uma empresa cujo dono foi acusado de desviar 1.300.000 da saúde pública do Amazonas. Sérgio Roberto Melo Bringueu foi denunciado no ano passado
por peculato na Operação Maus Caminhos, que desarticulou a organização criminosa formada no Estado para desviar recursos públicos por meio de organização social que geria hospitais. Não é possível. Entre 2014 e 2016, uma das empresas de Abringal, a Bioplus, foi contratada por 8.300.000 reais pelo governo amazonense para serviços de esterilização em 3 unidades da saúde. Além do hiperfaturamento, o Ministério Público Federal não encontrou nas notas fiscais para pagamentos que somavam 1,3 milhão, né, de reais para essa empresa. Em Brasília, o governo local do Ibanez contratou uma outra empresa da Abringal, a Hospital e Serviços de Assistência Social Sem Alojamento, LTDA, que ela será responsável por gerir 197 leitos do hospital, justamente esse de campanha que está sendo montado no Mané Garrincha. O contrato, obviamente, foi feito sem licitação em razão da emergência da Covid. Cacete, cadê o Ministério Público? Pelo amor de Deus! Olha a maluquice aqui, Justiça do Maranhão decretou lockdown em São Luís. É tudo assim. Tá todo mundo maluco. Olha, decretou lockdown em São Luís e outros 3 municípios pelo prazo de 10 dias, a partir de 5 de maio. Além da capital, o município de São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa terão de adotar o bloqueio total. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Maranhão, que destacou o aumento das mortes pela doença. Estou falando do Ministério Público, aí esquece que eu falei. Está aqui o Ministério Público incentivando a arbitrariedade. Ele disse que, o Ministério Público aqui diz que o aumento das mortes pela doença no estado e a taxa de ocupação dos leitos deles como são a justificativa para a decretação do lockdown. E a gente mostrou antes que o governador Flávio Dino estava já elaborando um decreto para endurecer as regras de isolamento social em São Luís na próxima semana. Só que aí vem o judiciário, a pedido do Ministério Público, e ultrapassa, né? Inclusive atropela o executivo e mete um lockdown. Na capital, dos 149 leitos de UTI disponíveis, 119 estavam ocupados na quarta-feira. Tá todo mundo louco, viu? Bom, enquanto isso, na Assembleia Legislativa da Amazônia está pedindo o impeachment do governador, do Wilson Lima, por negligência e omissão em relação à saúde durante a crise do coronavírus. O Wilson Lima, que inclusive está sendo investigado pelo STJ pela compra de respiradores numa adega. Respiradores que nem eram do modelo necessário para enfrentar a Covid. Paralelamente a isso, saindo da Covid, mas voltando para a Lava Jato, que ainda tem alguma coisinha aí, um resquício, a PGR denunciou a Aécio por propinas lá de 65 milhões de reais. Odebrecht e Andrade Gutierrez. Bom, o STF derrubou pelo menos as restrições à lei de acesso à informação que tinham sido impostas numa MP editada pelo Bolsonaro no mês passado. E isso é um absurdo. Mais uma vez, mais um abuso. Precisa transparência, não o contrário. Alcolumbre também fechou aqui. Ah, sim, bom, aí vamos sair dessa pauta, vamos dar uma pauta positiva. O Alcolumbre e o Guedes fecharam um acordo para a votação de um plano alternativo àquele do Mansueto, né, que estava na Câmara, que foi aprovado na Câmara, que prevê então aqui um socorro de 120 bi a estados e municípios, mas com contrapartidas. Uma dessas contrapartidas é a suspensão de aumentos de salários de servidores, tá? Isso então precisa ainda ser aprovado no Senado e há resistência à aprovação. Então vamos acompanhar para ver o que acontece. E eu encerro chamando vocês, convidando vocês para o Gabinete de Crise amanhã, que tem entrevista com o Roberto Jefferson. Já soltei aqui um pedacinho da entrevista, está no site disponível. Ele dizendo o seguinte, antecipando, revelando que o interesse dele é convidar o Bolsonaro para se filiar ao PTB. Eu perguntei para ele, você sumiu, Roberto Jefferson, desde que teve aquele rolo envolvendo a sua filha, né, que estava sendo nomeada para o Ministério do Trabalho no governo do Temer. Aí deu um rolo, porque ela tinha uma opção tinha ali uma capivara, e aí questionaram e tudo, acabou que caiu a nomeação. Ele até chorou na época, lembra? Quando foi feita a indicação do nome da filha. E eu falei, olha, depois disso aí você sumiu. Aí ele disse que entrou em depressão, até teve doente, teve câncer, etc. E voltou, e que agora voltou e que o desejo dele é esse. Por isso que ele está aí apoiando o governo. O desejo dele é convidar o Bolsonaro para se filiar ao PTB. Segundo ele, eles
eles compartilham dos mesmos valores, tá bom? Então, entrevista boa, esse trechinho já está no site para vocês assistirem, e amanhã a íntegra, tem muita coisa, viu? Muita coisa interessante, não só essa, como outras entrevistas também. Eu agradeço sempre a audiência de vocês, nos vemos amanhã então no Gabinete de Crise, e um bom feriado. Um abraço, não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo, tchau.